Eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida. Tava muito complicado, muito difícil conseguir emprego. E eu não conseguia ir em lado nenhum. Na minha cidade, fora da minha cidade. Olha, parecia um karma. Não conseguia de jeito nenhum. Até que um dia eu consegui um emprego bem na área que eu queria. Depois de anos procurando, com muita luta, eu consegui esse emprego na área dos meus sonhos, na área que eu estudei, que eu me capacitei para aquilo. Ok, assim que eu fui fazer a entrevista, o meu chefe, né, ele chegou pra mim e falou assim: você pretende ter filhos? É claro que eu pretendia ter filhos. Era o meu sonho ter filhos. Principalmente uma menina. Eu sonhava em ser mãe de menina. Só que eu sabia que se eu dissesse sim, eu seria descartada. Então, eu tive que mentir. É claro que eu não ia dizer que eu pretendia, que era meu sonho. Ele ia me descartar, eu tinha certeza. Ok, fiquei com a vaga. E tava dando super certo, eu tava muito empolgada com aquilo tudo, a equipe era muito boa. O meu chefe também me tratava super bem, ele nunca me tratou com desprezo. Para cada funcionário, as tarefas eram divididas igualmente. Ok. Passados 6 meses que eu tava na empresa, eu descobri que tava grávida. E, gente, naquele momento, eu sempre quis ser mãe, mas naquele momento, eu não queria. A gravidez não foi planejada, mas eu acabei engravidando. E quando eu descobri, eu entrei em desespero. Eu não vou falar pra ninguém. Foi logo que eu pensei, eu não vou falar pra ninguém. E, gente, eu ia pro banheiro, eu vomitava horrores. Eu passava mal, gente, eu me ajoelhava no banheiro e ficava passando mal, passando mal. Só que eu nunca, ninguém percebia nada, eu nunca falei pra ninguém, eu nunca reduzi o meu serviço, isso nunca me atrapalhou. Eu continuava do mesmo jeito, a única coisa que acontecia era que eu corria pro banheiro e passava mal, ok? Teve um dia que eu não pude ir pro trabalho, eu avisei que eu não poderia ir, a minha gerente, ok? E eu não tava no trabalho e ele ligou pra mim. Ele falou: por que você não veio pro trabalho? E eu falei pra ele que eu tava no hospital, que eu tava fazendo uns exames. E ele falou que era pra eu chegar no outro dia, tal hora. E eu falei pra ele: olha, sinto muito, mas eu não vou poder chegar a esse horário porque eu já tenho um compromisso. E ele pediu pra eu chegar num horário que não era do meu trabalho. E eu falei pra ele que não podia chegar a esse horário, porque nesse dia eu tinha compromisso. E eu nunca disse não pra ele. Eu sempre tava ali disposta, eu sempre tava ali pronta. Eu sempre tava livre. A hora que ele me ligava, eu ia. Se ele quisesse que eu fizesse hora extra, eu ia. Aliás, eu era muito bem remunerada se eu fizesse hora extra, entendeu? E nesse dia, a única vez eu disse não. E ele ficou muito bravo e falou assim: por que você não pode chegar? E eu tive que falar a verdade. Eu falei pra ele: olha, eu tenho uns exames que é relacionado à minha gestação. Eu já tava há um tempo mesmo querendo falar isso com você. Na hora que eu falei que tinha que fazer exames relacionados à minha gestação, ele desligou o telefone na minha cara. E ok, eu tentei não focar naquilo. Afinal, eu tava no início da minha gestação. E no outro dia eu fui pro trabalho. E eu já percebi ele frio pro meu lado, ele diferente pro meu lado. Eu já percebi que ele não tava legal comigo. E o tempo passava e ele... Gente, eu acabava uma coisa, como eu falei pra vocês no início, sempre era tudo dividido entre os funcionários, tudo bem dividido. Eu acabava uma coisa, lá vinha ele na minha mesa com mais coisa pra mim fazer. Uma carga, ele tava colocando uma carga em cima de mim muito pesada. Ele tava fazendo coisas comigo, colocando cargas em cima de mim que ele não tava colocando em outro funcionário. E eu, como eu nunca deixei de falar o que eu pensava, nunca deixei de falar a minha opinião, eu cheguei pra ele e falei assim: olha, desculpa, mas por que isso tá acontecendo? Eu tô percebendo que você tá muito ríspido comigo. Ele tava me tratando, gente, com muita ignorância. Eu não podia falar nada com ele, que ele vinha com 4 pedras na mão, sabe? Pra cima de mim.
E eu falei pra ele que eu não tava vendo ele fazer isso com outros funcionários. Por que você tá fazendo comigo? E ele olhou assim pra mim e falou, vamos conversar? E eu, sim, claro. Deve. Você deve conversar comigo. Aliás, já devia ter conversado há muito tempo. Fomos pra sala de reunião. E lá, gente, eu me senti... Aí, quando eu me lembro, eu fico revoltada. Eu me senti um caroço de feijão. Bem pequenininha. E ele começou a falar. É claro que eu tô colocando mais coisa pra cima de você, porque você está grávida. Uma mulher, quando tá grávida, ela diminui o seu serviço. Ela não é capaz, ela não tem o mesmo rendimento que ela teria se não tivesse grávida. Entendeu? Então, pra você não ficar fazendo corpo mole, pra você não fazer menos coisa do que os outros, eu tô colocando mais coisa pra você fazer sim. E eu, como sempre fui muito de falar mesmo na cara. Sempre fui muito de falar a minha opinião. Eu cheguei pra ele e falei assim, olha, isso que você tá falando pra mim não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque eu passei 3 meses aqui nessa empresa escondendo a gravidez e você nunca percebeu nada. Você em algum momento percebeu que eu diminuí o meu rendimento aqui na empresa? Você não percebeu. Você nem me tratava assim. Por que você não percebeu? Porque eu não diminui o meu rendimento. Eu continuei trabalhando do mesmo jeito, dando o meu melhor do mesmo jeito. Então isso que você tá falando não faz sentido. Pra mim, não faz sentido. E nesse dia, simplesmente, ele virou as costas, saiu da sala da reunião. E nesse dia eu já sabia que ele não ia me demitir, estando grávida, né? Porque é errado, por lei, ele não pode fazer isso. Mas eu sabia que quando passasse a licença maternidade, ele ia me desligar da empresa. O tempo passou, tive a minha filha, eu entrei de licença, tive o apoio de toda a minha família, do meu marido principalmente. E quando eu tive a minha filha, eu me senti a mulher mais poderosa do mundo. Eu me senti a mulher mais, sabe, eu me senti uma mulher maravilha. Quando eu peguei a minha filha no colo, nossa, gente, vocês não têm noção. É sem igual esse sentimento, é sem igual. E eu botei na minha cabeça que eu queria viver pra ela, eu queria fazer de tudo por ela, eu queria que ela sentisse orgulho de mim. Então, nesse tempo de licença maternidade, eu comecei a sentir mais vontade de fazer o que eu sempre fiz, o que eu sempre gostei de fazer, que era arte, desenhar. E eu voltei a desenhar, eu sempre desenhei muito bem. Eu comecei a fazer coisas personalizadas. Começou pro chá de bebê de uma amiga minha. Aí comecei a fazer as coisinhas personalizadas e me deu um clique assim na mente. E eu falei pro meu marido, nossa amor, tô começando a perceber que eu levo jeito pra isso e que dá pra eu ganhar uma graninha com isso, viu? E o meu marido olhou assim pra mim e falou, então estuda, amor. Vai, você consegue. E nisso, quando a minha bebê tava dormindo, eu tava, gente, produzindo. Eu tava trabalhando. Minha bebê dormindo e eu trabalhava. Eu produzia. Então, aos pouquinhos, eu fui ganhando um dinheirinho com isso. Até que quase no fim da licença maternidade, me lembro como se fosse hoje. Eu tava na cadeirinha da amamentação, amamentando a minha filha. E ele me liga, o meu chefe. E ele me liga por videochamada, só que o vídeo, a câmera desligada, só o áudio. E ele falou assim pra mim, você já deve saber, né, o motivo da minha ligação, sem ser por vídeo, só pela voz mesmo. Então, eu me reuni com a equipe e a gente achou melhor desligar você da empresa. Simplesmente assim, não durou nem 5 minutos, gente, a conversa. Aí pronto, acertaram tudo lá meu, né, tudo que tinha que acertar, e eu fui desligada da empresa. Eu me lembro que eu me senti muito mal, mas quando eu olhava pra minha filha, todo aquele sentimento passava. Então, desligada da empresa, sem trabalho, eu comecei a focar muito mais ainda nos personalizados que eu tava fazendo. Então, eu criei um grupo no Facebook e várias mães começaram a aparecer, porque eu comecei a contar a minha história, eu comecei a falar sobre mim, o que aconteceu, o que eu fazia, e muitas mães se identificaram comigo. E elas começaram a me procurar para conversar, para desabafar.
E nossa, as minhas vendas, elas aumentaram muito mais depois que eu criei esse grupo. Eu consegui fazer a minha própria empresa. Eu sou uma microempreendedora, minha empresa é muito pequena, mas eu consegui, para a glória de Deus, eu consegui assinar a carteira de uma mãe. Sim, eu dei prioridade a contratar uma mãe, porque eu sei o que eu passei. Eu sei que, infelizmente, tem muito preconceito em vários lugares por causa disso. Geralmente, quando uma mulher tem filho ou uma mulher engravida na empresa, ela sempre é descartada. Se uma mulher tem filho, eles não escolhem a mulher que tem filho. Então, eu vejo muito preconceito. E, gente, uma mãe precisa trabalhar como qualquer outro. Uma mãe precisa trabalhar. Todos nós somos livres para fazer nossas escolhas e principalmente para dar à luz. Então eu dei prioridade a uma mãe de família, assinei a carteira dela e nossa, só de falar nisso eu sinto orgulho de mim mesma, né? E hoje eu sou muito realizada, tenho a minha filha, né? Minha filha hoje tem 3 anos. E, nossa, eu sou muito grata a Deus por tudo que eu passei. Eu acho que, assim, é claro que eu não queria ter passado por tudo isso, porque isso me deixou muito mal, mas eu tive que passar por tudo isso pra me tornar a pessoa que eu sou hoje, né? Então, eu sou muito grata mesmo, pela minha história de vida. Então, amores, o que vocês acharam dessa história? Trouxe pra vocês uma história baseada em fatos reais, gente. Eu vou deixar aqui o link do relato pra vocês. É muito lindo. Eu achei, gente, Nossa, eu não tenho nem palavras pra falar sobre essa história. Uma história bem diferente, né, do que eu trago aqui no canal. Uma história de superação também, não deixa de ser de superação. Uma história de lição de vida. E também uma história de exemplo. Essa história nos ajuda a se inspirar, né? Nos dá inspiração para caso que a gente esteja querendo realizar algum sonho, a gente quer ser alguém, a gente quer fazer acontecer, né? Essas histórias nos dá inspiração, nos dá motivação para nunca desistir e continuar, né? Então é isso, meus amores. Já vou logo pedindo desculpas para vocês caso tenha algum barulhinho aí no fundo. É porque, como eu falei para vocês, a minha filha, gente, ela não quer mais ficar sozinha. Quando eu tô gravando, ela quer estar perto de mim, né? E é isso, gente. Se tiver algum barulhinho aí, por favor, relevem. Minha filha fica comigo aqui em casa, né? Então, às vezes, isso pode acontecer, né? Quando ela não tá na escolinha. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.